Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 maneiras de você calcular uma raiz quadrada, e é claro que isso é extremamente útil caso você vá prestar provas, vestibulares ou concursos. Então, com esses 3 métodos, você vai conseguir ter as ferramentas necessárias para calcular uma raiz quadrada caso você não se lembre em algum momento na hora da prova e precisa daquele resultado, beleza? Ele é útil principalmente para que você não se prenda à memorização. Você ficar decorando 12 ao quadrado, 15 ao quadrado, 18 ao quadrado, essas coisas, não vai ajudar muito. Então é importante que você veja esses métodos, escolha aquele que faz mais sentido para você, beleza? Então vamos aqui para a tela. Eu particularmente acho mais interessante o primeiro e o terceiro método. Talvez você não conheça pelo menos um deles. E você vai ver quão bonito é as propriedades numéricas, os padrões que aparecem nesses números. E esse tipo de coisa que dá uma perspectiva diferente para aquilo que a gente aprende em matemática. Beleza, então nesse primeiro método eu quero discutir com você como é que a gente cria os números quadrados perfeitos. Uma das formas de você ir construindo eles. Como eu coloquei aqui para você ver, esse 1 ele vem exatamente do 1 ao quadrado, certo? E na linha de baixo a gente tem o 4, que é o 2 ao quadrado, só que ele pode ser escrito como 1 mais 3, certo? Você já vai entender por que eu fiz isso. O próximo número é o 9. E o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, certo? A gente está construindo os quadrados perfeitos. Só que, curiosamente, o 9 é 1 mais 3 mais 5. Se a gente for para o próximo número, que é o 16, que seria 4 ao quadrado, a gente pode escrever ele como 1 mais 3 mais 5 mais 7. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma soma dos números ímpares consecutivos. Então, 1, 3, 5, 7, 9 e 11 são os números ímpares consecutivos. E, curiosamente, quando a gente soma eles, a gente chega nos quadrados perfeitos, que é o que você está vendo aqui. Então, por exemplo, o 25, que é 5 ao quadrado, ele vai ser a soma do 1 até o 9, os números ímpares, e o 36 do 1 até o 11, que seria o 6 ao quadrado, certo? Então, só isso já é curioso, né? Os números ímpares consecutivos somados vão dar exatamente quadrados perfeitos. Mas tem uma coisa que também é interessante, que é você olhar na quantidade de números ímpares. Por exemplo, no número 1, que é 1 ao quadrado, a gente tem um único número ímpar. No número 4, que é 2 ao quadrado, a gente tem 2 números ímpares. E assim por diante, até a gente chegar aqui embaixo, que a gente está no 6 ao quadrado, e a gente tem aqui somado 6 números ímpares. Então, a quantidade ela está relacionada com esse número aqui que a gente vai levar ao quadrado para dar o resultado, né? Então, se eu te pergunto quanto que é 7 ao quadrado, você sabe que é 49. Mas eu também sei que esse 49 eu chego nesse resultado somando os 7 primeiros números ímpares. Então, tem essa relação, beleza? Então, olha que interessante. Se eu te pergunto qual que é a raiz quadrada de 49, você sabe que é 7. Mas eu também posso fazer uma pergunta diferente. Quando eu leio isso daqui, raiz quadrada de 49, eu posso entender que a pergunta é a seguinte: quantos números ímpares consecutivos eu tenho que somar para chegar no 49? E a resposta é 7. Então, é uma outra forma de você ver uma raiz quadrada de números inteiros, né? Uma forma bastante interessante, que vai ser útil para esse primeiro método que eu vou explicar para vocês. Então, vamos supor que a gente queira calcular a raiz quadrada de 64 e que você não saiba esse resultado. Então, seguindo essa ideia que eu mostrei para vocês, a gente vai descobrir quantos números ímpares a gente tem aqui dentro do 64. Como é que a gente faz isso? A gente pega o 64, tira o primeiro número ímpar, que é 1. Vai sobrar 63. Aí eu pego o 63, tiro outro número ímpar, que é o 3. E vai dar 60. Depois, pego o 60, tiro o próximo número ímpar, que é o 5. Então aqui deu 55. Depois, 55 menos 7, que é o próximo número ímpar. Isso aqui vai dar 48. Depois, pego o 48, eu subtraio 9. E isso vai dar 39. Do 39, eu subtraio 11, e isso vai dar 28. Depois, 28 menos 13, isso vai dar 15. E aí, 15 menos 15, que seria o próximo ímpar, vai dar 0. Chegando aqui,
a gente já subtraiu todos os números ímpares que dava. Então, são esses daqui, certo? Então, a pergunta é, quantos números ímpares eu tenho aqui? Se você contar, são exatamente 8. Se são 8 números ímpares, a resposta da raiz quadrada de 64 é 8. Certo? Então, é bem interessante essa propriedade de que tirar uma raiz quadrada de números inteiros é a mesma coisa de você contar quantos números ímpares tem dentro da raiz. Pode ser útil caso você queira encontrar alguma raiz quadrada. É claro que para números muito grandes, isso aqui começa a ficar longo, um processo longo. Mas não deixa de ser curioso. Então, para números maiores, a gente vai para o segundo método. Esse método eu acredito que você já conheça, tá? Que é um método basicamente que você vai fatorar o número. Então, eu vou pegar esse, no caso, eu quero saber a raiz quadrada de 324. A gente vai pegar o 324 e vai fatorar ele. O que significa? Eu vou pensar nos números primos. Em geral, os primeiros são suficientes, o 2, 3, 5 e 7, para a gente ir dividindo esse número até que chegue em 1, tá? E aí eu vou ver quais primos dividiram ele. Então, por exemplo, se eu pegar esse cara e dividir por 2, 324 dividido por 2 vai dar 162, certo? E aí eu divido por 2 de novo, porque o número continua sendo par. Quando eu divido isso vai dar 81. Agora 81 não é mais divisível por 2, porque é um número ímpar. Então eu penso se ele é divisível por 3. Nesse caso ele vai ser, então 81 por 3 é 27. Divido por 3 de novo, isso dá 9. Divido por 3, isso dá 3. Divido por 3, isso dá 1. Então eu quero que você repare aqui nesses números que a gente chegou desse lado, certo? São todos os fatores do 324. Então, por exemplo, a gente tem 2, 2, e eu posso escrever isso aqui então como sendo 2 ao quadrado, e a gente tem 4 números 3, certo? Isso seria então 3 à quarta. Claro que esse é só o 324, a gente quer saber a raiz quadrada disso. E eu não sei o quão familiarizado você está com raiz quadrada, mas tem uma aula aqui no canal que eu expliquei um pouco melhor sobre radiciação, qual é o expoente que ela trabalha, enfim, você vai ter todos os detalhes sobre raiz quadrada, radiciação, nesse vídeo aí que eu vou deixar para você assistir. Mas, a gente viu que a radiciação é um expoente meio, então eu posso usar aqui as propriedades das potências para tirar esses números da raiz. Basicamente, o que a gente pode fazer aqui é enxergar isso como a raiz quadrada de 2 ao quadrado e a raiz quadrada de 3 à quarta, certo? E aí é muito fácil você ver que a raiz quadrada de 2 ao quadrado, se 2 ao quadrado é 4, a raiz quadrada disso é 2. Então é como se a raiz e esse expoente cancelassem. Então isso aqui vai sobrar 2. No caso do 3 à quarta, a ideia vai ser basicamente a mesma, tá? Só que como aqui eu tenho o expoente 4, a raiz quadrada representa o expoente meio. Então, para eu tirar a raiz de um número, eu pego o expoente e divido por 2, tá? Então, a resposta disso é 3 ao quadrado. Como eu já falei, eu dou mais detalhes do porquê disso nessa aula que eu recomendei para vocês, tá? Então, aqui é só para a gente explicar o método de forma mais prática. Então, conclusão. Isso daqui já é a raiz quadrada de 324. Então, é só você fazer a conta. 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 9 é 18. Então, essa é a resposta. A raiz quadrada de 324 é 18. Então, esse método te permite calcular raiz quadrada de números que são maiores, tá? Só você ir fatorando ele. Agora vamos para o terceiro método, que também é bastante curioso, que a gente percebeu um padrão nos números. No caso, os quadrados perfeitos, né? Que é os números quando a gente eleva ao quadrado. Por que eu enfatizo tanto os quadrados perfeitos? Porque se elevar ao quadrado é a ida, ou seja, pega um número, eleva ao quadrado, isso dá um resultado, esse é um caminho. Para eu voltar, é o que seria a raiz quadrada, né? Por isso que eu estou falando tanto dos números que tem o expoente 2, porque a raiz quadrada seria a volta, ok? Então, nesse caso, quero que você perceba, aqui eu listei os quadrados perfeitos, né? De 0 até 9, mas o que eu quero destacar para você é o último algarismo desses números. Então, o 0 vai terminar com 0, 1 termina com 1, o 2 termina com 4, o 3 termina com 9, 4 termina com 6, o 5 termina com 5, isso sempre acontece. O 6 termina com 6, também sempre acontece. O 7 com 9, o 8 termina com 4 e o 9 com 1. Então, percebendo esse padrão de que esses quadrados perfeitos têm um último algarismo
meio que padronizado, a gente sabe, por exemplo, que se eu pegar um número gigantesco, vamos supor aqui 71, e levar isso ao quadrado, pode ser que eu não saiba quanto que vai dar isso como resposta, mas eu tenho certeza que ele vai terminar em 1, justamente por causa disso daqui. Todo número que terminar em 1, quando eu levar ao quadrado, o resultado também vai terminar em 1. Se ao invés disso, eu pegasse esse número aqui e terminasse com 7, por exemplo, e eu elevasse ao quadrado, no final das contas, eu ia ter um caso desse tipo aqui. Elevando esse número ao quadrado, ia ser alguma coisa que termina com 9, com certeza. Tudo bem? Então, essa propriedade permite a gente enxergar o último algarismo desse número, ok? E é claro, como é que a gente aplicaria isso numa raiz quadrada? Uma das formas é a gente saber quando o número não é um quadrado perfeito. Por exemplo, se eu tivesse aqui 329.103 e eu quisesse tirar a raiz quadrada disso, pelo fato desse número terminar em 3, eu tenho certeza que a resposta disso não é exata. Não é exata. Não é um número inteiro. Por quê? Porque nenhum número dessa coluna aqui termina em 3. Então, não existe nenhum quadrado perfeito que termine em 3. Da mesma forma, também não existe nenhum quadrado perfeito que termine em 7. É só você olhar aqui. Então, a gente pode até escrever quais são os quadrados perfeitos, ou melhor, qual é o último algarismo que os quadrados perfeitos teriam. Então, a gente sabe que eles podem terminar com 0, eles podem terminar com 1. É só você ver nessa tabela aí na esquerda. Eles podem terminar com 4, ou seja, não terminam com 2 nem com 3. Podem terminar com 5, nesse caso são múltiplos de 5. Podem terminar com 6, podem terminar com 9. Essas são as únicas possibilidades de último algarismo para qualquer quadrado perfeito. Fora disso, não é quadrado perfeito, ou seja, não vai ter uma raiz quadrada exata. E aqui ainda tem uma coisa mais curiosa. Veja que se a gente olhar um elemento central aqui, seria o 5. Acima dele termina com 6 e abaixo dele também termina com 6. Depois, acima do 6 termina com 9 e abaixo termina com 9. E depois, acima com 4, abaixo com 4. E por último, 1 e 1. Então existe uma simetria em torno do 5 também, para a gente saber qual seria o último algarismo desses quadrados perfeitos. Isso também é uma propriedade curiosa. Vou deixar como tarefa, ou talvez um outro vídeo, caso vocês queiram saber, o motivo disso acontecer, tá? Mas eu só queria destacar isso para vocês. Beleza, então vamos entender como é que a gente aplica isso quando a gente quer extrair uma raiz quadrada de um número. Então deixei aqui como exemplo, se a gente quiser extrair a raiz quadrada de 1369, a gente não faz ideia de que número é esse. Primeira coisa, a gente tem que ter uma noção de aonde está esse número, de que intervalo, qual intervalo mais ou menos. Então, é sempre útil você saber dos múltiplos de 10, os quadrados, os quadrados dele. Então, por exemplo, eu sei que 10 ao quadrado é 100. Eu sei que 20 ao quadrado é 400. 30 ao quadrado é 900. Também não é muito difícil você ver o porquê disso, né? É só você colocar 2 zeros depois desses números aqui, você vai ter os múltiplos de 10 ao quadrado. Depois tem 40 ao quadrado, seria 1600, e assim por diante. Então veja que esse número, ele está entre o 30 ao quadrado, que seria 900, e o 1600. Então a gente sabe que a raiz quadrada desse cara vai ser 30 e alguma coisa, certo? Porque ele está nesse intervalo aqui, está entre 900 e 1600. Agora vamos pensar o seguinte, ele termina em 9. Quais são os números que, quando elevados ao quadrado, terminam em 9? Ou é o 7, ou é o 3. Tudo bem? Então, esse cara aqui só tem duas possibilidades. Ou ele é 33, a raiz quadrada, né? Ou ela é 37. Tudo bem? Só tem essas duas possibilidades e a gente vai testar agora. Como é que a gente faz esse teste? O jeito mais direto é você fazer a conta na mão mesmo, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, 33 vezes 33, vai armar essa conta, e aqui a gente vai ter 9999. Se a gente fizer isso aqui, então, isso aqui vai dar 1089, que não é a resposta que a gente queria. Então, com certeza vai ser 37 ao quadrado.
A gente pode até conferir. Então, essa aqui vai dar 49, 25, 21, 11. Então, deu 9, 6, 3 e 1, que é exatamente o número que a gente queria, beleza? Então, a gente sabe que a raiz quadrada desse cara é 37. Essa é a nossa resposta. Então, são duas partes desse terceiro método. Primeiro, você tem que saber o intervalo que esse número está, analisando potências de 10, dependendo do tamanho do número. Tendo esse intervalo, aí você vai investigar os algarismos dentro dele, de acordo com essas propriedades que a gente viu aqui, com o último algarismo dos quadrados perfeitos. Beleza? Fez sentido? Lembrando que recomendo que você assista a aula de radiciação. E se você quer solidificar sua base matemática, ainda esse ano estão abertas as inscrições para o meu curso Matemática Zero. Na verdade, elas vão se encerrar daqui a algumas semanas, tá? Que é um curso que a gente vai solidificar toda a sua base matemática, desde o zero mesmo, não é à toa que o curso tem esse nome, para que você consiga dominar assuntos mais complexos, como função e etc., que a gente vai ver dentro do curso também, beleza? Então o link está aí na descrição para você saber mais informações. Qualquer dúvida que tenha ficado nesse vídeo, você pode deixar nos comentários. E se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos que eu vou postar aqui. Fechado? Então, por esse vídeo é isso. Um beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.